Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre luto e ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção natural e é até necessária que nós sintamos, né? Na nossa história de evolução, ela tem um papel muito importante, porque é ela que nos alerta sobre os possíveis perigos que nós possamos estar sendo expostas. Veja bem, lá voltando, né, na nossa história de evolução, quando, vamos dizer, o homem lá das cavernas, ele tinha um perigo em torno dele, a ansiedade precisava acontecer para que ela preparasse o corpo dele para duas situações, fugir ou atacar. Então, a ansiedade, quando ela ultrapassava nesse momento o natural e importante da situação, ela poderia paralisar essa pessoa. E isso, muito provavelmente, o levaria à morte. Então, a ansiedade, ela tem um papel adaptativo também. Porém, né, com o passar dos anos, do tempo, a nossa espécie foi evoluindo, os perigos que antes existiam, hoje são outros, né? É muito pouco incomum, uma probabilidade bem pequena de nós sairmos na rua e sermos atacados por um tigre, por exemplo. Isso dificilmente acontece no dia a dia. Porém, outros perigos hoje existem, né? Acidentes, roubos, e fora esses, aqueles perigos que a nossa mente ali foi interpretando ao longo da nossa história individual como perigosas. Por exemplo, em situações de traumas que você vivenciou ali na sua infância e que fica um alerta para situações que podem despertar emoções semelhantes àquele momento do trauma. E considerando isso, então, qual é o papel, né, ou por que nós sentimos tanta ansiedade no processo de luto? Então, vamos lá. A partir da perda, você passa aí por um rompimento, né, de um vínculo muito significativo que também representava segurança, conforto, né, amparo ali na sua situação, no seu contexto de vida. E a partir então dessa perda, naturalmente você vai passar a se sentir desamparada, com menos segurança para fazer as coisas, né? Às vezes nem de uma forma tão consciente, mas isso acontece. Então, a ansiedade, ela pode estar presente no luto de uma forma intensa. E se ela já era algo que acontecia antes da perda, se você é uma pessoa que já fazia um tratamento aí para um transtorno de ansiedade, por exemplo, pode ser que ela intensifique isso, né? Que ela intensifique, inclusive, os sintomas já dessa condição prévia. Então, abrir parênteses aqui, se você já fazia um tratamento aí para a sua saúde mental, é importante que você continue com o seu médico, né? Porque o luto pode intensificar isso. Então, a morte de quem nós amamos, a perda dessa forma, por mais que a gente entenda que é natural de acontecer, que em algum momento da vida vai acontecer, ela ainda assim é algo improvável, né? Até acontecer. Então, a partir do momento que isso venha a acontecer,
passa a rondar ainda mais os pensamentos negativos, né? Deixando aí um estado de alerta maior. Por quê? O improvável aconteceu. Se o improvável, que era tão improvável, aconteceu, se essa é a maior dor da vida que eu estou sentindo, o restante se torna menos intenso em relação ao sentir, mas o seu organismo interpreta como um medo de sentir novamente. Então, o seu corpo fica em alerta, em constante alerta. Outro ponto importante, né, é que a perda ela faz com que o mundo todo pareça ainda mais inseguro, mais perigoso. Afinal, né, um trauma improvável já aconteceu, a morte dessa pessoa. Então, por que outros como esse não aconteceriam? Por que você não perderia outras pessoas mais próximas? Então, é como se o seu cérebro ficasse ali, né? O que mais de pior poderia acontecer? Quantas mais pessoas ainda eu vou ter que perder ou eu posso perder? E eu não quero sentir tudo isso de novo, porque é insuportável, né? É uma dor de rasgar o peito. Muitos de vocês traz como se arrancasse, né, o coração do peito, como se o corpo estivesse solto, com os órgãos soltos por dentro. Eu já ouvi essa expressão e é algo muito forte, né? Então, olha só, a tentativa de tentar explicar essa dor já é algo muito difícil de ser, né, explicado. Então, saiba que nosso cérebro ele faz isso naturalmente para nos proteger. Por quê? O nosso cérebro ele tem a capacidade de armazenar algumas vezes, alguns teóricos falam até 5 vezes mais aquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Por quê? Porque ele vai ter que estar mais esperto para o que pode acontecer de negativo, né? Então, qualquer gatilho que possa parecer que aquele perigo está iminente novamente, por exemplo, a perda de alguém. Então, se você perdeu alguém por adoecimento, qualquer pessoa que tenha um sintoma parecido, isso vai possivelmente te gerar já uma ansiedade, que talvez você nem perceba, né? Que é por conta disso. Se você perdeu alguém por um acidente de carro, então precisar andar de carro novamente, ou alguém importante vai precisar andar de carro, isso pode remeter a esse momento anterior de perda. Então, o nosso cérebro ele fica em alerta para nos proteger dessas outras situações ruins. Então, ele busca identificar, solucionar problemas que se apresentam. Porém, em relação à morte, né, essa solução que ele busca é inviável, porque não tem como conseguir controlar, né, esse momento, o momento da partida da pessoa, o momento que uma outra perda vai acontecer. Isso a gente não consegue controlar, mas a ansiedade, ela existe, ela é natural. E algumas formas da gente lidar, né, com essa ansiedade. Bom, primeiro passo é você entender que isso faz parte, não ficar tentando evitar, né? Eu digo que tentar não pensar já é pensar, você já está pensando. Da mesma forma, tentar não sentir, você já está sentindo. Então, você fica tentando burlar o seu corpo que já está vivendo isso. E quanto mais você burla ele de viver isso, mais ele acumula, né, essa angústia, esse desconforto, e mais difícil, né, fica para você vivenciar. Então, reconheça o que acontece com você, que você é uma pessoa que está vivendo um luto, que a ansiedade pode exacerbar. Busque ajuda se for importante para você poder conseguir se autoconhecer, né? Psicoterapia do luto, extremamente importante nesse ponto. Tente pensar e trazer também as memórias daqueles momentos bons. Parece clichê,
Mas a gente precisa lembrar o nosso cérebro que as coisas boas também existem. Senão ele sempre vai ficar nesse ciclo do que foi ruim, do que foi negativo, do que vai acontecer de ruim novamente. Então, puxe, né? Memórias boas, histórias boas. Fala sobre a pessoa que você perdeu, lembrando das histórias dela, dando risada. Converse, né, sobre isso. Tenha uma lista, né? Eu gosto muito de lista ou de post-it para você colar aí ao longo da sua casa, de palavras de afirmação para você lembrar, né? O que é palavras de afirmação? Ou palavras de acolhimento ou de autocompaixão. Palavras que vão te lembrar de naturalizar o que está acontecendo com você, sabe? De trazer isso como algo que é válido de você estar vivendo. Por exemplo, escrever no post-it e colar ali na geladeira. Eu posso sentir o meu luto, né? O meu luto não é uma doença. Eu posso chorar quando eu tiver vontade. E por aí vai, né? Você vai criando essas suas palavras que te ajudam a lembrar ao seu cérebro também de que ele precisa também se atentar às coisas boas, né? É uma outra forma de trabalhar, de cuidar dessa ansiedade. E aqui, gente, eu tô falando assim, dessa ansiedade mais funcional, né? Claro que quando isso ultrapassa, a gente precisa buscar aí um acompanhamento especializado com um psicólogo, um psiquiatra, profissionais voltados para o trabalho com luto. É muito importante. Mas essa ansiedade do dia a dia tem essas formas mais simples da gente tentar trabalhar e funciona, né? Mas a gente precisa se empenhar nisso, porque nem sempre o nosso corpo quer trabalhar, né, por essas coisas. Nosso corpo, ele tende a querer só ficar quietinho, né? Principalmente no processo de luto, que o desânimo é mais intenso. Outra forma, né, busque estar com pessoas que estão com você. Então, tem momentos na vida que você já sabe com certeza ali as pessoas que você não vai poder contar, que você não vai contar com elas. Então, do que adianta você ficar ruminando isso, né? Isso vai trazer mais problemas para você, mais desgaste mental, emocional. Então, foque em quem está com você. Eu tenho 10 pessoas que poderiam estar comigo agora. Tá, mas quem está de fato, né? Valorize isso. Converse com essas pessoas sobre o seu luto, se expresse, peça ajuda, tente algo novo, né? As experiências após a perda, elas são importantes para ir fazendo você crescer, né, em torno da dor e tudo mais. Espero que as sugestões de hoje, né, a explicação aí sobre a ansiedade no processo de luto tenha contribuído um pouco mais aí para a sua jornada. E qualquer dúvida, sugestão, não esqueça de você encaminhar aqui para o nosso contato. E nos vemos, então, no próximo sábado, continuando o nosso assunto desse mês sobre ansiedade e sobre luto. Então, conta para mim aí se você tem alguma dúvida, para a gente poder comentar a sua dúvida aqui, né, no nosso podcast, tá bem? Um bom fim de semana e até o próximo sábado. Forte abraço!